Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. No programa de hoje vamos falar de uma universidade muito importante aqui na região, a Universidade Católica de Santos. Por isso, nosso convidado é o reitor da Unisantos, Marcos Medina Leite. Marcos, queria agradecer muito a sua presença aqui no programa hoje. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês. Eu queria que a gente começasse a falar da Unisantos, né? Não pode ser outro assunto. Em agosto deste ano, ela completou 70 anos. É a instituição mais antiga aqui da região? É a mais antiga da região, eu diria do litoral de São Paulo. 70 anos, 1951. E qual foi o primeiro curso que foi lançado na universidade? 51 foi estruturado e autorizado o curso de Direito, que começou a funcionar em 52, logo na sequência, Pedagogia, Letras, Jornalismo, também está entre jornalismo lá é um dos mais antigos, né? Um dos mais antigos. Hoje, quantos cursos a universidade tem? Nós temos 30 cursos presenciais e 31 cursos na educação à distância. Quantos alunos, mais ou menos, englobam hoje? Os presenciais giram em torno de 5.000, 5.500 estudantes. De educação à distância é um outro contingente muito grande. O senhor está à frente da instituição há um pouco mais de 10 anos, né, digamos assim? É um trabalho que se iniciou na reitoria em 2010. Nós estamos agora finalizando a terceira gestão. Conta um pouquinho da sua história com relação à Unisantos. Como é que começou esse relacionamento? Como todo aquele que atua na educação, não é, apaixonado pela educação, o relacionamento com a universidade surgiu muito antes de eu sequer ter a ideia do que era uma universidade, porque isso já é uma característica familiar. Minha mãe e antes dela minha avó sempre atuaram no campo da educação, professoras, educadoras. Então, no contexto familiar, discutir sobre os rumos do país, do mundo, sempre pelo viés, pelo olhar da educação, do educador, era o habitual. Não foi essa a minha trajetória inicial, não é, do ponto de vista profissional, do ponto de vista universitário, inclusive. Eu trilhei caminho na área de ciência da computação, na área de administração, fiz ali as minhas graduações, depois mestrado, enfim. Mas, quando surgiu a oportunidade de ingressar na universidade, eu o fiz com muita alegria, muito entusiasmo, e desde então já são mais de 25 anos nessa caminhada como docente universitário. Só por curiosidade, as outras profissões o senhor chegou a exercer ou não? Perfeita e plenamente. E a paixão mesmo foi essa parte da educação? Conciliei durante muito tempo o exercício profissional no campo não educacional com a atuação no campo educacional. Até que chegou um momento em que essa conciliação se tornou inviável pelas demandas da própria universidade. Desde então, eu tenho me dedicado exclusivamente à gestão educacional. Você está falando da Unisantos e o senhor administra muito bem, que a Unisantos ela foi destaque do Guia Quero Estadão 2021. Ela conquistou 106 estrelas e deixou a universidade como a bem mais colocada da região. Para o senhor, como é que é conquistar essa posição à frente de outras universidades do país, né? Olha, é um sentimento que a gente deve refletir com um certo cuidado. Primeiro, porque existe um hábito cada vez mais frequente de ranqueamento. O ranqueamento atende à expectativa de alguns. Notícia, ele é uma dimensão importante, não há dúvida. Ele reflete esforço e quando nós falamos do ranqueamento, estamos falando de ranqueamentos que são comparativos. Portanto, alcançar determinado volume de estrelas neste critério do Estadão é sempre algo a ser destacado, que nos deixa satisfeitos, orgulhosos, mas muito mais que isso, Fabiana, traz um senso de responsabilidade enorme. Sim. Não porque devemos buscar 107, 108, 120, 150, mas porque nós somos responsáveis, contribuímos para a formação de pessoas. Nós queremos ver um mundo aprimorado, revisto, enfim, que consiga
ser espaço de dignidade para todos. Missão educacional, institucional é essa. Então, o senso de responsabilidade que advém de um posicionamento dessa natureza é muito grande. Existe um outro ranqueamento feito pelo próprio Ministério da Educação. E esse ranqueamento também nos dá uma posição de grande destaque. Estamos entre as melhores universidades do país, segundo o Ministério da Educação. Mas tanto o ranking do MEC quanto o ranking do Estadão são ranqueamentos. O fundamental são as pessoas, o fundamental é a educação, o fundamental é o cotidiano, é o dia a dia, num curso de graduação que se propõe a transformar a vida de alguém, né? Gerar oportunidades, possibilidades. E ao transformando a vida daquela pessoa, transformar também a realidade que ainda é muito distante daquela que deveríamos ter. Então, eu resumo esses ranqueamentos, eles são menos importantes pelo ranqueamento, mas eles são mais importantes para que as pessoas percebam que ali há muita responsabilidade envolvida. A gente estava conversando aqui antes de começar o programa e o senhor estava até falando dessa questão que é importante formar o cidadão, né? A universidade se preocupa muito nisso, né? O cidadão como um todo, não é só um profissional que vai para o mercado, não é isso? Isso é missão estatutária. Essa missão, ela nasceu em 1951, essa missão está completando 70 anos. E quando nós ouvimos o Papa Francisco, né, se posicionando quanto aos grandes desafios para enfrentar a realidade, superá-la nos limites que ela tem vivenciado, que a condicionam de algum modo, que limitam a vida. Esses desafios de fazer com que a casa comum seja espaço digno para todos, é nesse contexto que a missão, que nós temos desde 1951, se insere, né? Somos uma instituição confessional. Então, o nosso olhar de transformação é sempre o olhar de transformação para ampliar o espaço de dignidade das pessoas, para que elas possam ser plenamente pessoas, né? Vocacionadas para ser muito mais do que o que muitas vezes nós observamos que a sociedade condiciona ou que infelizmente reduz de possibilidades. Com certeza. E falando nisso, a Unisantos tem vários laboratórios, né? Que ela laboratório de pesquisa, laboratório para a parte de notícias. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho da universidade, mas eu vou pedir para o senhor falar após o comercial. Voltamos já. Estamos de volta ao segundo bloco do ACS na TV. Nosso convidado de hoje é o reitor da Unisantos, Marcos Medina Leite. Seu Marcos, eu estava falando no último bloco a questão da pesquisa, né, que a Unisantos trabalha, desenvolve. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse trabalho da Unisantos. Pesquisa para nós é dimensão universitária. Às vezes as pessoas não compreendem onde a pesquisa e a universidade se encontram. Certo. É comum, aliás, eu diria, é muito comum na realidade brasileira, confundir ensino com educação. É muito comum confundir os princípios que definem a escola e o ensino com aqueles que caracterizam uma universidade. E aí nós estamos falando de conceitos completamente diferentes. Isso precisaria ser estudado e mais frequentemente orientado, apresentado às pessoas. Universidade, pela definição, é uma instituição de pesquisa. Essa definição é constitucional. Por si só já, né? Essa definição é de diretriz e base da educação nacional. Existe uma lei de 1996, a segunda lei de diretriz e bases, que reforça esse conceito, inclusive. Então, quando se fala de universidade, não se pode esquecer ou retirar do contexto a pesquisa. Sem pesquisa, não existe universidade. Portanto, uma instituição de grau superior, assim dita de educação superior, é ou deve ser voltada à pesquisa predominantemente. E ali se associam duas outras dimensões da pesquisa: o ensino, que é o que se vê classicamente, e a extensão universitária, que é um conceito em amplo e franco desenvolvimento e do qual a sociedade tem pouca perspectiva, pouca identidade. Nós vamos depois, se você achar interessante, a gente pode explorar um pouco essa ideia. Então, se uma universidade é pesquisa,
todo estudante universitário é pesquisador em potencial. Certo. E é nisso que nós acreditamos. Então, para que se tenha uma ideia, para cada sala de aula, na universidade existe um laboratório, em número. Então, o número de laboratórios e o número de sala de aula, né, na Unisantos hoje se equivalem. Certo. Nós entendemos que o estudante não deve seguir um modelo que já é oriundo de séculos atrás, de uma universidade restrita ou resumida a uma sala de aula clássica. Isso não existe mais. E foi interessante para que todos pudessem experimentar na pandemia o que é romper aquela dinâmica clássica da sala de aula. Então, a pesquisa é inerente. Certo. Todo estudante universitário deve ser pesquisador. E para isso é necessário ter grupo de pesquisa, ter laboratório, ter pesquisadores fixados em carreira, ter verba para pesquisa. É um mundo completamente diverso do conceito que, em geral, as pessoas no dia a dia têm sobre o que seja ensino superior. E volto a dizer equivocadamente, educação superior. Certo. O senhor até deu uma aula aqui para a gente, né? Que as De jeito pessoas nenhum, realmente... isso Não, ótimo. Né? Por favor, a ideia é apenas de situar quão importante é essa dimensão. Né? Com certeza. Fundamental. Se nós queremos um país que tenha capacidade de concorrer no mercado internacional, numa visão de padrão mais mercantil, um país que tenha condição de oferecer diferencial competitivo para as suas empresas, para as suas organizações, ou, olhando por um prisma social, um país que seja capaz de equacionar os grandes dilemas nacionais e entender que o desenvolvimento não pode se dar sem que as pessoas alcancem a condição de vida digna e, portanto, as tecnologias sociais têm que ser aprimoradas. Se nós pretendemos ser mais produtivos nos nossos processos em todas as dimensões, e isso requer inovação, nenhum desses conceitos pode ser atingido sem pesquisa. Com certeza. Então, a pesquisa é inerente à missão de uma universidade. E, portanto, o ensino universitário não é mais cabível neste conceito, é educação universitária. E é isso que nos cabe a cada vez mais, né, propagar, intensificar. Nós temos que valorizar essas dimensões na formação de todos os nossos jovens. Isso é fundamental. O senhor estava falando da questão da inovação, né? A pandemia, ela acelerou muitas coisas. Como a Unisantos viu a questão da pandemia? O que vocês tiram de lição? O que o senhor pode falar assim, olha, isso aqui a gente poderia ter pensado antes e não implantou, não fez, e a pandemia, nossa, deu muito certo e a gente vai continuar seguindo essa linha. Tem algum projeto, alguma... A pandemia nos mostrou que nós precisamos aprender a conviver e a dialogar com meios diferentes. E olhando para as gerações mais recentes, se observa que os nato-digitais têm uma capacidade de interação e de convívio nos ambientes virtuais que, para os docentes de gerações anteriores, se caracteriza como um grande desafio. Numa dinâmica educacional, você tem um permanente conflito e confronto geracional, o que é importante, desafiador, estimulante, mas é um fator de estresse permanente. O estresse representa, do ponto de vista evolutivo, quase que uma necessidade. Não haveria evolução humana se nós não vivêssemos um grau controlado ou aceitável de estresse, né? Porque ele nos coloca diante do desafio, daquilo que não é completamente dominado, conhecido. Então, exige que nós respondamos com criatividade, inovação, imaginação. Então, esse nível de estresse é interessante. A sala de aula, os ambientes de pesquisa, o espaço extensionista, qualquer espaço universitário, ele oferece um toque, né, entre gerações diferentes. Então, na pandemia, isso se evidenciou bastante, porque nós tivemos um contexto tecnológico necessário, extremamente necessário, e os docentes não tão qualificados, por assim dizer, para conviver neste ambiente virtual quanto aqueles das gerações nato-digitais.
Os docentes sabem lidar com tecnologia. Os docentes se valem da tecnologia para o desenvolvimento dos conteúdos. Mas nós estamos falando do conforto no ambiente digital. Sim. Então, o aprendizado, eu diria, para todos os docentes do país, em todas as instituições brasileiras, e eu acredito que isso possa ser extrapolado internacionalmente, foi a vivência de um conflito diferente geracional. Nós temos que, como sociedade, dialogar e dialogar melhor em ambientes virtuais. E ainda não alcançamos esse patamar de desenvolvimento, né? A nossa lida habitual, dia a dia, mostra como a nossa sociedade faz um uso muito equivocado das redes sociais, Sim. das mídias digitais. Nós ainda precisamos evoluir, e evoluir muito quanto a isso. Acho que todas as universidades se tornaram mais sensíveis a essa questão e esse tema passa a orbitar também os aspectos de pesquisa e a dinâmica educacional, mais frontalmente. O senhor até estava falando da questão dos alunos, né? Que os alunos são mais novos, eles tiveram essa mais facilidade, digamos assim, para lidar com essas mudanças, né? O senhor está sentindo para o ano que vem, alguns cursos, os alunos estão pedindo para ele ser híbrido, para mudar, para a grade não ser o que era antes ou não? Como é que está essa questão? Nós temos muitos perfis de estudantes. Nós acreditamos no encontro entre as pessoas. Então, por definição, convivência humana não pode prescindir da interação pessoal. É claro que o desenvolvimento tecnológico nos oferece possibilidades para ampliar os contatos e isso deve estar integrado no nosso processo de desenvolvimento e, portanto, no nosso processo educacional. Em todos os cursos na Universidade Católica de Santos, todos os cursos, a tecnologia é empregada. E não existe mais o conceito de um curso presencial integralmente. Esse conceito já se perdeu antes da pandemia. Todos os cursos, todos sem exceção, em alguma medida são híbridos, porque todos eles congregam a presencialidade com recursos digitais que possibilitam atividades que permitem às pessoas, né, estando em diferentes localidades, interagir e desenvolver a atividade prevista. Portanto, a hibridização curricular, como nós costumamos chamá-la, ela já é característica e já é presente do processo educacional nosso antes mesmo da pandemia. O que nós agora sentimos é que a experiência desse período, nós não paramos um dia sequer desde que a pandemia foi decretada. Nós mudamos de uma dinâmica presencial na sua maior parte do tempo para uma dinâmica mediada digitalmente, síncrona, durante todo o tempo em que fomos obrigados pela pandemia a nos manter à distância, sem nenhuma interrupção. Então, isso nos torna mais qualificados, ainda mais qualificados na lida com a tecnologia em prol da educação. Eu acho que esse é um grande aprendizado, isso está estruturado. A tendência é que haja um equilíbrio num patamar mais elevado da presença do conteúdo da educação à distância nos cursos presenciais. Essa tendência é mundial, ela já é regrada no Brasil há bastante tempo e presente nos cursos de graduação. Não existe um curso de graduação apenas presencial. Todos eles, todos os cursos, sejam cursos à distância ou cursos chamados presenciais, são na verdade híbridos, porque todos têm alguma dimensão das duas modalidades. A tecnologia é usada para tudo, né? Seu Marcos, eu vou chamar um breve intervalo, voltamos já. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do ACS na TV. Nosso convidado de hoje é o reitor da Unisantos, Marcos Medina Leite. Seu Marcos, eu vou ter que entrar num assunto que está todo mundo falando no momento, que é a transferência dos cursos de Direito e Arquitetura da Conselheiro Nebias, né? Vai continuar na mesma avenida, mas vai para o campus novo. Queria que o senhor falasse um pouquinho por que agora esses cursos vão ser transferidos, o que causou essa mudança? Essa mudança é parte de um programa que já vem se estabelecendo desde 1999. Se nós fizermos uma retrospectiva histórica, nós partimos de uma estrutura institucional que congregava muitos prédios dispersos na cidade num modelo de faculdades isoladas. O modelo de faculdade isolada
ele já não atende aos grandes desafios da formação universitária e eu diria da formação geral, porque nós precisamos de ambientes que congreguem olhares diversos. Nós precisamos de pesquisas que não cabem no espaço disciplinar. A pesquisa é, e eu dizia no bloco anterior, a pesquisa é um esteio do processo universitário. E ela é transdisciplinar por natureza. Ela requer olhares múltiplos. Nós precisamos estar próximos. Nós temos que fazer com que recursos que estão à disposição de determinados cursos sejam vistos também como potenciais diferenciadores e inovadores no processo de formação de outros cursos. Quando eu disse que a caminhada e o projeto se iniciou em 1999, porque à época a instituição, a universidade, adquiriu uma área na região da Vila Matias, um ambiente à época muito degradado do ponto de vista urbano, e a decisão se deu por garantir uma transformação urbana, uma contribuição para a melhoria das condições da cidade. As áreas poderiam ter sido adquiridas em outras regiões, mas se preferiu que fosse ali. Isso está no escopo do chamado Centro Expandido, um projeto que a Prefeitura e recentemente o prefeito Rogério Santos vem manifestando desde campanha e ultimamente ainda com mais afinco a necessidade de encontrarmos soluções para o centro de Santos, o Centro Expandido, que é um potencial, um diferencial enorme da cidade. Ali está a história do país e o seu desenvolvimento. Então a intenção à época, em 99, na aquisição dessa área, foi de contribuir também para isso. Área que foi dimensionada e nela a construção da estrutura do campus universitário para congregar todas as então faculdades que se encontravam isoladas em prédios dispersos pela cidade. Desde então, desde a construção do novo campus, com instalações muito confortáveis e muito qualificadas, a ideia foi trazer pouco a pouco todas as unidades que estavam até então dispersas pela cidade. E isso vem acontecendo. Aconteceu com a Faculdade de Filosofia, aconteceu com a Faculdade de Ciências Econômicas, com a Faculdade de Enfermagem, com a Faculdade de Farmácia, com a Faculdade de Comunicação, que você conhece bem. Enfim, todas as faculdades foram, ao longo desses vários anos, de tempos em tempos, se integrando à proposta universitária. E agora, neste momento, chegou a vez da Faculdade de Direito e do curso de Arquitetura e Urbanismo, que são duas joias, pérolas, né? São cursos, os cursos da universidade, graças a Deus, você falava das 106 estrelas, todos eles têm um grande reconhecimento em âmbito nacional, alguns até internacional, recebemos alunos de fora também. Mas esses dois cursos são muito conhecidos, são muito populares, não é? No sentido do reconhecimento público, além da qualidade acadêmica que lhes é inerente. Então, é de causar alguma surpresa para os estudantes, talvez, não é? Mas é um projeto institucional já de muito tempo. Essa transferência significará a ampliação dos espaços desses cursos. Espaços de pesquisa, espaços laboratoriais, recursos que no atual modelo, no atual campus, já não encontram espaço para expandir-se. Então nós precisamos dotá-los das outras competências que já temos à disposição no campus universitário principal. Então o projeto é esse. E isso que o senhor falou do campus, do entorno ali da Unisantos, mudou muito, né? A gente vê um Mudou movimento demais. agora, o que era, o que é. Inclusive, o senhor até participa do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Santos, na área de educação. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse conselho, que também tem esse conceito que ele quer preparar o Santos daqui a 20 anos, né? Como estão os trabalhos? Nós tivemos um trabalho intensivo, a Unisantos participa do Conselho de Desenvolvimento juntamente com a ACS, a Secob, o Sindicato de Hotéis e Restaurantes, e a organização se deu no ano passado, ainda às vésperas do escrutínio, às vésperas do processo eleitoral, para que nós tivéssemos condição de dialogar com os candidatos e entendermos quais seus planos, na perspectiva sempre do desenvolvimento da cidade, e eu sempre acrescento isso. Santos é uma liderança regional, Santos é um município que tem um papel ímpar na região, no estado, no país,
Então, ao pensar o desenvolvimento de Santos, nós temos que pensar o desenvolvimento regional. Ele está intimamente vinculado, não é possível dissociá-los. Então, a conversa em 2020, né, foi de constituir uma base que oferecesse espaço para o diálogo propositivo com a gestão pública, com o poder público instituído, em tempo de sensibilizar as propostas nas campanhas daqueles que se apresentavam então para a Prefeitura de Santos. O atual prefeito esteve conosco antecipadamente, comprometeu-se com muitas das metas desenvolvidas em torno ali do Condesan. A representação do Condesan é diversa, muitos segmentos, segmento empresarial, a ACS presente em todos os grupos de trabalho, mas com muita, eu diria, muita bondade na dinâmica e na metodologia empregada, assegurou a presença de todos os segmentos nessas representações e nesses agrupamentos. Isso propiciou um trabalho muito rico de ideias que foi entregue ao prefeito, que foi entregue a todos os que pleiteavam a cadeira de prefeito municipal e, em particular, reforçado após a eleição, o prefeito Rogério Santos nos recebeu, reforçou seu compromisso em relação ao Conselho de Desenvolvimento de Santos e houve um cuidado para a discussão dos planos também na esfera do Legislativo. Então, quando os planos municipais iniciaram seus debates no início da gestão, lá estava também a ACS representando o conjunto do Condesan, garantindo que todo aquele esforço de trabalho fosse considerado nos planos municipais. Eu sou um entusiasta dessa ideia, eu considero que todos na cidade, todos os cidadãos santistas, todos aqueles que habitam a nossa região, a nossa cidade, devem comprometer-se com a busca, né, do espaço de desenvolvimento. Nós estamos falando de empregabilidade, nós estamos falando de desenvolvimento, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, multifacetado, com esteio ético, na busca de caminhos para que todos tenham uma melhor condição de vida. Nós temos que projetar o desafio não de hoje, que já são muitos os desafios de hoje, mas nós temos que olhar mais para frente. Com 20, certeza, 30 né? A anos. ideia é quando a gente chegar daqui a 20 anos, olhar para trás e falar, nossa, aquele projeto que eu participei, que eu iniciei, está colhendo frutos, né? São Marcos, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui no programa e dizer que a SES, o senhor já sabe, está sempre de portas abertas para Uni Santos, para o que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigado, Fabiana. O ACS na TV fica por aqui e até a próxima.